Olá pessoal, hoje então vamos falar sobre canalizações urbanas. Um exemplo clássico aqui de dúvidas frequentes que surgem, por exemplo, vou comprar um terreno e tem uma área muito úmida e quero canalizar, isso é possível? É claro que sim, mas tenho que respeitar algumas regras. Obra de canalização deve ser autorizada pela prefeitura através de uma consulta prévia e depois a liberação dessa obra. Ela deverá, via de regra, avaliar caso a caso, projeto a projeto, para poder então canalizar as águas correntes e dormentes da melhor forma possível. Mas o que são águas dormentes e correntes? Vamos lá então, as águas correntes são aquelas de sangas, riachos e rios, aquelas que se movimentam rapidamente. E as águas dormentes, por sua vez, aquelas dos lagos e açudes. A primeira regra para essa questão da canalização é o respeito da APP. Se ela existir no local, eu não poderei canalizar, exceto se for casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. Isso está descrito no Código Florestal Brasileiro e é uma lei federal. Se o meu terreno não apresenta um APP, mas sim uma área úmida, causada por uma drenagem urbana, por aquelas águas pluviais, as da chuva, daí sim posso pensar em canalizar, mas sempre com um projeto e de acordo com a minha realidade. Loteamentos urbanos devem, entre outros requisitos, reservar uma faixa chamada não edificável de 15 metros a cada lado ao longo das águas correntes e dormentes. Portanto, se houver canalização, esta deve seguir então aquele mínimo dos 15 metros para ambos os lados. Isso é o que vale hoje para toda a Cachoeira do Sul. Não tem exceção. Para novos projetos, isso não vai ser, digamos, deixado de lado. Casos antigos são antigos. Obras feitas antes de 2008 em APPs, nas áreas de preservação, são aquelas ditas consolidadas, por exemplo. Estas sim podem ser refeitas ou reprojetadas, consertadas ou até mesmo ampliadas. Uma outra situação que a gente pode conversar aqui é, por exemplo, se o meu terreno está canalizado e o meu vizinho canalizou de um lado, em ambos os lados, e eles já fizeram isso, e eu estou no meio e não tenho essa canalização. Via de regra, hoje eu não posso fazer. Mas lembre, cada caso é um caso. As condições ambientais da região são avaliadas. O que seriam essas condições ambientais? A questão da mata ciliar densa, se a minha região é uma região ainda bem, com bastante mata, Declividade da área, isso é muito importante para essa questão de canalização, a caída do terreno, o caimento. E necessidade de obra de drenagem naquele lugar. Tudo conta na hora de decidir. Esse projeto técnico, então, tem que ser avaliado para poder ser liberado. Mas isso, com certeza, deve ser feito por um profissional da área, para poder justificar a intervenção naquele seu terreno. Toda a canalização a ser feita em área privada, só para entender, é uma responsabilidade do proprietário, o custeio dessa obra. Então, para uma obra de canalização, então, deverei ter os tubos de concreto, que devem ser compatíveis com a vazão que vai passar por ali, tubo de metro, galeria, tubo maior, tudo de acordo com cada vazão. Deverá ser feito, portanto, um cálculo dessa vazão, o quanto passa de água ali, o quanto desce de água naquela caída. Além de tubos, terei que arcar com a obra de infraestrutura, que envolve também o chamado aterramento. Lembrando que a terra deve vir de um local licenciado, não pode ser de qualquer lugar, e não pode ter lixo junto, que pode comprometer toda a estrutura, tem que ser só material inerte. Também, dependendo do porte do empreendimento, deverá haver uma caixa de inspeção. O porquê dessa caixa de inspeção? Dependendo da quantidade que desce, isso é primordial para poder ter, então, um recebimento dessas águas chamadas públicas. Daí sim posso fazer uma parceria, nesse caso, com o poder público, cedendo a minha área de posse, para poder, então, ter essa obra de infraestrutura urbana que vai contemplar aí não só a minha casa, mas a região toda. Para quaisquer, então, obras de drenagem urbana, o corte de árvores deve ser feito somente com autorização específica. Deve ser obtido, então, alvará para descapoeirar ou cortar aquelas árvores que estão atrapalhando aquela obra de canalização. Lembre que canalização em local com muita vazão é um risco frequente de entupimento. Por isso que nós devemos deixar livre os canos. Não pode ter construção em cima, tá certo? E por fim, canalização de sangas em APPs devem ser tratadas com uma visão ambiental, sempre tentando atender ao macro da região, e principalmente o coletivo e o interesse público aí da população como um todo. Por esse motivo, então, que estou aqui hoje, deixando a dica para você aí, que busque informação sobre o seu caso,
Caso contrário, aí a gente vai realmente complicar aí e deixar a coisa mais difícil, né? E tomando, quem sabe, até sanções por conta de fazer uma obra sem esse devido licenciamento. Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima.